Começa aqui mais um Comissão Executiva, seja muito bem-vindo. O setor têxtil e do calçado português não é o mesmo de há 20 anos, mas quem ficou faz do melhor que há no mundo. É assim que um dos maiores empresários da fileira descreve o setor. E a verdade é que há grupos têxteis portugueses que exportam mais de 90% da sua produção para todos os continentes, com parcerias na Índia, na Polónia ou nos Emirados Árabes. A lista de clientes da moda das empresas portuguesas dispensa apresentações. Fashionable, Moschino, Guess, Hugo Boss, Paul Smith ou Dolce & Gabbana são algumas delas. Até o conhecido ator norte-americano John Malkovich se rendeu aos têxteis portugueses para a sua coleção de roupa. Hoje vamos olhar para o outro lado do setor dos têxteis e do calçado, os desafios, a estratégia e a inovação. Na análise em estúdio, Fernanda Ilhéu, pela Ordem dos Economistas, Manuel Miragodinho, pelo ISEG, José Almassa e Francisco Banha. São comentadores residentes deste Comissão Executiva. Muito bom dia e muito obrigada a todos por estarem neste Comissão Executiva. Muito bom dia. Começo por si para lhe perguntar, antes de mais, quais são os desafios deste setor a nível mundial? Bom, o grande desafio deste setor a nível mundial pode-se localizar em 2001, quando a China adere à Organização Mundial de Comércio. A tendência já existia, mas a partir daí ela existiu mais marcadamente, porque a China abriu-se, mas também o mundo teve que se abrir à China e isto resultou numa transformação grande nestes setores, exatamente têxtil, calçado e confecções, sobretudo confecções e calçado. Porque a China é ainda carente de determinado tipo de têxteis, mas é grande exportadora mundial de confecções e calçado. E isto levou a uma redefinição estratégica dos grandes grupos destes produtos em todo o mundo, quer europeus, quer americanos, nomeadamente numa deslocalização da produção e numa concentração, uma deslocalização para a China e para países que neste momento começam a aparecer também já como fornecedores interessantes, como o Vietnã, etc., e, ao mesmo tempo, uma grande concentração na criação e na valorização do ativo intangível, na marca, na distribuição, no design. Portanto, os grandes grupos, hoje em dia, de moda, praticamente o que fazem é a concepção, é a distribuição e é a valorização da marca. Uma vez que começou pela China, eu gostava também de lhe perguntar se a China pode eventualmente vir a surpreender no mercado mundial. Isto porque, dizem alguns economistas e observadores da área, que algumas pessoas na China começam a não ficar já tão satisfeitas com aquele salário baixo que tinham antigamente. Às vezes 40 euros por mês, neste caso o equivalente a 40 euros por mês, satisfazia-os perfeitamente e hoje já pedem 10 a 15 vezes mais. Pode haver também aqui uma mudança de paradigma socioeconómico? Vai existir, com certeza, a médio e longo prazo. O salário médio na China, neste momento, já ronda os 300 US dólares, embora os salários mínimos ainda estejam na ordem dos 120, 130. E em algumas cidades do interior ainda mais baixo. No entanto, essa tendência vai ser uma tendência crescente em termos salariais, mas também de algum ajuste em termos de proteção social e do próprio aumento do preço dos terrenos e de outro tipo de variáveis que são necessárias para a realização destes produtos. No entanto, isto é uma tendência de longo prazo, porque também não podemos ignorar que a China tem cerca de 200 milhões de pessoas que estão ainda numa zona rural, que estão ainda numa zona muito subdesenvolvida e que vão ter que ser transferidos para as cidades ou para zonas industriais. E, portanto, este exército de mão de obra ainda vai alimentar um certo nível baixo de um determinado tipo de salários. Agora, o que a China está a fazer ao mesmo tempo é que está a deslocalizar para o seu interior tudo o que tem a ver com mão de obra mais barata e está a tentar puxar pela sua indústria já criada e pelos seus designers para ascender a outro nível de oferta no mercado internacional. E isto é muito interessante. Por exemplo, quando pensamos que a casa Hermès vai inaugurar daqui a muito pouco tempo, ainda este ano, uma marca e uma rede de lojas que é feita em parceria com uma designer famosa chinesa e que tem um nome totalmente chinês, vai ser 100% feito na China para chineses. E tem um nome muito sugestivo que é, a tradução de chinês para português é para cima e para baixo. Não tem nada, não aparece nada que diga Hermès, a única coisa que diz para cima e para baixo, quer dizer, segmento médio alto e segmento médio baixo. Gostava também de ouvir a sua opinião em relação ao gigante chinês. Começámos por aí, uma vez que mexe com a produção em todo o mundo e também a reorganização do comércio mundial. Claro. Podemos acreditar na China para impulsionar o mercado dos têxteis durante mais algumas décadas? A China irá impulsionar o mercado dos têxteis em termos de oferta, em termos de colocar a sua produção no mercado internacional. Em termos de procura, eles têm a procura interna, mas essa será essencialmente satisfeita a partir de produção interna. Portanto, eu penso que o papel da China continuará a ser, no fundo, degradar
dar a vantagem competitiva que países como Portugal, países intermédios, Portugal e outras economias intermédias dispõem neste momento. Portanto, penso que será esse essencialmente o papel da China e, como disse a Fernanda Ilhéu, outros países como o Vietnã, o Camboja, a Indonésia, países também na América Latina, vão entrar claramente cada vez mais neste tipo de indústria, enquanto ela mantiver as características atuais de indústria mão de obra intensiva. O que nós não sabemos a muito médio e longo prazo, eu digo 10, 15, 20 anos, é se as características produtivas desta indústria se vão alterar. Isto é, se aquilo que se verificou, por exemplo, na indústria automóvel há 20 anos atrás, se vai também verificar nesta indústria com uma automatização crescente dos processos industriais. E aí podemos ter uma indústria relativamente diferente em termos da sua estrutura produtiva, da sua estrutura tecnológica, e poderão países médios ou mesmo economias avançadas ganhar novas vantagens competitivas na produção nesta indústria. Mas estou a falar estritamente de produção, porque a indústria é composta por produção, por design, por marketing, por logística, por muitos outros aspectos, não é apenas a produção. Limitei-me a falar da produção até agora. Quero avançar com os próximos itens e fazer já aí uma introdução em relação aos desafios do comércio mundial ainda não centrado em Portugal. Os desafios do comércio mundial, existem duas facetas principais a referir. Uma tem a ver com a liberalização crescente do comércio internacional que se verificou nas últimas décadas e que trouxe, obviamente, vantagem a economias como a economia chinesa e outras economias emergentes. Por outro lado, temos, em termos de comércio internacional, neste momento, e isto é a curto prazo, o problema do encarecimento de muitas das matérias-primas que este tipo de indústria emprega, designadamente o algodão, outras matérias-primas importantes para a indústria estão neste momento a encarecer. E com a situação de instabilidade financeira e económica que vivemos, a curto prazo há efetivamente essa expectativa de haver mais encarecimento de matérias-primas. O que eu não sei, e é uma questão que se especula, é eventualmente a mais médio prazo desenvolver-se uma tendência protecionista em mercados mais desenvolvidos, designadamente na própria União Europeia, e isso poderá, porventura, ser favorável à indústria portuguesa. Tocou num ponto que eu acho que é muito importante ali o professor Mira Godinho, em relação ao preço das matérias-primas. De facto, o algodão está em preços nunca antes vistos. A onça de algodão estava o ano passado a negociar nos 70 cêntimos e agora disparou 120%. Que consequências é que pode ter aqui o mercado, o setor têxtil, em relação aos preços? Não, pode ter consequências gravíssimas. Se nós pensarmos que, portanto, este setor é um setor que normalmente está-se a vender com antecipação, não é? Portanto, eu estou a vender no verão para o inverno, não é? E, portanto, já estou a vender com preços que fixei nessa altura, não é? Ora, o que significa que quando eu estou com o aumento dos preços, quando há aumento dos preços, que os preços que eu coloquei no mercado, não é? Na altura não os posso corrigir. Se eu fui a uma feira, imaginemos, há uma feira que se verificou agora, estamos em março, não é? Já andamos a vender para o ano que vem, não é? Portanto, se andamos a vender para o ano que vem, já estamos a dar indicações de preços aos nossos compradores daquilo que vamos praticar. Ora, o algodão aumenta, portanto, os custos portanto, têm vindo a aumentar com o aumento do petróleo, não é? As empresas ficam inibidas de poder alterar os preços que já anunciaram para o próximo ano. O que significa que, em termos operacionais, portanto, em termos operacionais e financeiros para as empresas, é um risco muito grande, não é? Porque significa que podemos ter já preços mais altos, por exemplo, nas coleções primavera-verão e depois a tendência altista deverá continuar? Não é isso que eu estava a dizer, exatamente o contrário, é que os preços já estão fixados quando eu lanço os produtos no mercado. Mas à medida é? que o preço vai aumentando? É só para a próxima campanha, já do próximo ano, que eu posso refletir nos preços aquilo que vou vender já para o verão do ano que vem, não é? Portanto, tem que ser aqui um diferimento nos preços, não é? Portanto, eu não posso estar a meio do processo, não é? Corrigir os preços. Eu tenho aqui um exemplo que gostava também que comentasse, que acho que este programa também é feito de exemplos. Por exemplo, uma das grandes marcas a nível mundial, a Denim, fez uma encomenda na China para fazer 1 milhão de calças de ganga. E a encomenda acabou por ser rejeitada porque o algodão já valia mais do que o tecido acabado. Isto é um problema, é uma mudança completa do paradigma. É verdade, mas essas são as regras de uma indústria altamente competitiva. A indústria do têxtil, do vestuário, é neste momento, por força da abertura dos mercados internacionais e da tal globalização daqueles que tem sofrido mais, mas ao mesmo tempo também teve a capacidade de se adaptar mais. E por isso até muito se diz, há especialistas que dizem que há muitos setores de atividade que deviam de olhar para este setor do têxtil, vestuário, calçado também, para poderem, de alguma forma, preparar as suas indústrias para os tempos que aí se avizinham.
Relativamente ao problema das matérias-primas, é efetivamente os principais custos associados nesta indústria são a mão de obra, as matérias-primas e a energia, e naturalmente elas a aumentarem traz problemas. Mas aqui há outro tipo, lá está a tal capacidade. Os problemas são o aumento natural do custo final ao consumidor, ou essas empresas podem acabar por absorver estes custos também? Essa é a grande questão, é porque aquilo que vai acontecer, dada também a menor capacidade que os mercados estão a ter de consumo, menor poder de compra, face a estas restrições todas económicas, financeiras, não nos podemos esquecer o que é que tem estado a acontecer, muitas desses custos acabam por ter que ser incorporados pelos produtores, pelas empresas na cadeia de valor. Mas há também, por isso é que eu digo há pouco, que há uma necessidade de grande resiliência por parte dos industriais desse setor, e nomeadamente, de acordo com aquilo que o professor Mira Godinho tinha referido, e eu, inclusivamente Portugal está a marcar pontos nessa área, que é as transformações radicais ao nível do processo produtivo. Veja que o INESC do Porto, agora recentemente, está a revolucionar a indústria, criando um sistema tecnológico que permite produzir em simultâneo vários modelos de calçado com a mesma linha de montagem, e conseguindo taxas de produtividade de 15% ao dia e diminuindo a produção em cerca de metade. Aí já me está a dar um bom exemplo. É um bom exemplo da capacidade de adaptação, e como estes há outros, da ligação, nomeadamente, ao setor da inovação, ao setor também na própria dos materiais a utilizar, porque nem tem que se seguir sempre a questão do algodão, pode haver outro tipo de incorporações, e eu penso que é essa capacidade... capacidade... Existe também o problema da lã, por exemplo, por causa das cheias na Austrália, um dos maiores produtores mundiais. Mas lá está, mas tem que haver essa capacidade de apresentação de outro tipo de materiais compósitos, que anteriormente não eram utilizados e que agora estão cada vez mais a ser utilizados, e isso revela bem a capacidade que esta indústria tem vindo a ter de adaptação a todas estas conjunturas. Porque, deixe-me só dar mais, já agora também, concretizar mais 2 ou 3 exemplos, porque estamos mesmo a falar de algo que é muito importante, porque este setor na Europa, e é importante falar da Europa, tem qualquer coisa como 2,1 milhões de empregados, tem 144 mil empresas, mas apesar de tudo, nós estamos a importar qualquer coisa como 31 mil milhões de euros por ano, de textas da China, e nós apenas exportamos menos 26 vezes esse valor. Apesar de sermos fortes na Europa neste setor, estamos a ter dificuldades de competir com os chineses, como a doutora Fernanda já referiu. Em todo o caso, nós, apesar de tudo, tem vindo a acontecer alguns dados relativamente à questão da China, nomeadamente alguma insatisfação ao nível da qualidade, nomeadamente também ao nível dos custos de contexto associados à produção, nomeadamente o controle da qualidade, portanto, o favorecimento das grandes produtores chineses para as grandes marcas, e faz com que as pequenas e médias empresas que também estavam a comprar material na China passassem a dar a sua produção na Europa. Portanto, e Portugal tem estado a beneficiar bastante disso, precisamente porque também as necessidades de todos nós queremos coisas quase específicas para nós, e isso obriga a séries mais pequenas, a maior diversidade e menor número de encomendas, e portanto tem tal capacidade de adaptação a essas necessidades dos consumidores.